Graça e paz, irmãos, damos as boas-vindas a todos que nos acompanham, todos que estão preparados para mais uma vez cultuarmos ao Senhor, ouvirmos a sua mensagem, cantar louvores ao nosso Deus. Nós nos reunimos aqui, a equipe presente na primeira igreja presbiteriana de Lauro de Freitas, os irmãos em seus lares. Nós convidamos você a fazer esse momento, um momento devocional, com toda a reverência ao Senhor, com a sua Bíblia. Você, junto com sua família, cante louvores ao nosso Deus. Nós daremos início fazendo a leitura da Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Nós leremos os versos de 1 ao 4. Hebreus, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Que diz assim a mensagem do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nós louvamos a Deus por sua revelação, e por sua revelação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nós iremos, então, entoar louvores a Deus. Iremos fazer uma oração de adoração e em seguida você é convidado a cantar louvores conosco. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Senhor soberano, dono de tudo, Senhor do universo e de tudo que vive e respira nessa terra. Nós adoramos o Senhor porque só o Senhor é Criador de todas as coisas. Tudo, Deus, por maior que seja, Deus, por mais maravilhoso que pareça aos nossos olhos, é criação do Senhor. Portanto, não há mérito nenhum em adorar essas coisas criadas. Se podemos, e isso é um privilégio para nós, adorar o Senhor, que é o Criador de todas essas coisas. O Senhor é eterno, é o início e o fim de todas as coisas. E a origem, Deus, de toda a bondade, toda a verdade, de toda a justiça, a essência do próprio amor. E nós aqui nos sentimos privilegiados, porque o Senhor colocou em nós o desejo de adorar ao Senhor. Nós nos sentimos privilegiados porque podemos te adorar e não colocarmos a nós mesmos, muitas vezes, em nossos corações. E outras coisas criadas para serem ídolos, que ocupam o seu lugar e destroem as nossas vidas, porque nós fomos criados para adorar ao Senhor, glorificar o Senhor e nos alegrarmos no Senhor para sempre. Por isso te adoramos. Não há outro Deus, não há outro ser que mereça a nossa devoção, a nossa adoração, e sentimos, Senhor, felizes, porque o Senhor se revelou a nós, a pessoa do seu Filho, encarnando e refletindo a sua imagem, pois Ele é a imagem do Deus invisível. Adoramos ao Senhor e nos sentimos muito felizes. Obrigado pelo privilégio de cultuarmos a Ti e podermos adorar ao Deus de toda a história, de todo o universo, ao Deus que é. Muito obrigado, em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Cantemos ao Deus Pai, Criador de todas as coisas, ao Filho, Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, e é a imagem do Deus invisível, que pelo poder do Espírito Santo em nós, reflete nele e nos faz desejarmos parecer com Ele, naquilo que Ele é, naquilo que Ele pensou como homem, que Ele se comportou. Cantemos ao Deus Trino, cantemos o credo. Cremos em Deus Pai, todo
coisas visíveis e invisíveis. Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com o nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Cremos em Jesus, poderoso Cristo, Filho de Deus Pai, fez-se peregrino, habitou entre nós e nos deu a própria vida. Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Cremos no Santo Espírito Divino, sua essência vem do Pai e do Filho, na igreja do Deus verdadeiro congregamos. Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Com toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, a nossa vida só terá sentido se gastarmos para a glória do Senhor Jesus com todas as nossas habilidades, dons e talentos. É para isso que nós existimos. É nele que está escondida a nossa vida. Cantemos a força do Senhor. Cantarei, Senhor, a tua força.
Cantarei, Senhor, a tua força. Pela manhã louvarei com alegria, pois tu tens sido meu refúgio e proteção. No dia da angústia, cantarei, Senhor, a tua força. Pela manhã louvarei com alegria, pois tu tens sido meu refúgio e proteção. No dia da angústia, te, Senhor, força minha, cantarei louvores. Os meus lábios, corpo, mente, dons, talentos são somente para o teu louvor, Senhor. Força minha, cantarei louvores. Os meus lábios, corpo, mente, dons, talentos são somente para o teu louvor, teu louvor. Cantarei, Senhor, a tua força. Pela manhã louvarei com alegria, pois tu tens sido meu refúgio e proteção. No dia da angústia, cantarei, Senhor, a tua força. Pela manhã louvarei com alegria, pois tu tens sido meu refúgio e proteção. No dia da angústia, te, Senhor, força minha, cantarei louvores. Com os meus lábios, corpo, mente, dons, talentos são somente para o teu louvor, Senhor. Força minha, cantarei louvores. Os meus lábios, corpo, mente, dons, talentos são somente para o teu louvor, teu louvor. Te, Senhor, força minha, cantarei louvores. Os meus lábios, corpo, mente, dons, talentos são somente para o teu louvor, Senhor. Força minha, cantarei louvores. Os meus lábios, corpo, mente, dons, talentos são somente para o teu louvor, teu louvor. Deus que é o único digno de ser adorado, ao Verbo que se fez carne e é chamado maravilhoso Conselheiro, Príncipe da paz e Pai da eternidade. Cantemos ao Cristo.
esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Amém. Louvamos ao nosso Deus. Vamos nos preparar para ouvirmos a mensagem do Senhor. E faremos isso com a leitura da Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versos 1 ao 4 do capítulo 2, que está escrito assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Nós louvamos a Deus por sua palavra, por sua revelação, por tudo que nós podemos aprender sobre o nosso Senhor e como nós devemos proceder diante dele. E quando nós olhamos para essa santa palavra, nós também sondamos os nossos corações e nos colocamos diante de Deus, pedindo para que ele sempre fale aos nossos corações e nós sejamos não somente bons ouvintes, mas também praticantes da sua palavra, como ele requer de cada um de nós. E nós temos que fazer isso com um coração contrito, reconhecendo quem nós somos e quem é o nosso Deus. Eu convido você, então, a curvar a sua cabeça e nós iremos fazer uma oração ao nosso Deus, pedindo que Ele prepare os nossos corações para ouvirmos a sua mensagem mais uma vez. Deus, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Isso é um privilégio poder falar contigo, nosso Deus, o Deus que nos deu a sua palavra e nos deu o seu Filho Jesus, para que hoje nós tivéssemos livre acesso. Nós te agradecemos, Senhor, e reconhecemos que sem ti nós não teríamos como alcançar tamanha graça, a salvação, a manifestação do teu Espírito diariamente em nossas vidas, nos ensinando, nos confortando, nos corrigindo, nos consolando. Nós te agradecemos, reconhecemos os nossos pecados, sabendo que o Senhor é misericordioso e por meio do teu Filho Jesus nos perdoa. Por isso nós agradecemos e pedimos que, ao ouvirmos a tua mensagem, nossos corações sejam impactados pela palavra do Senhor, para que sejamos dia após dia melhores servos teus, pois já temos a grata alegria de sabermos que salvos nós já somos. Nós oramos pedindo essa bênção no nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós iremos ouvir a mensagem do Senhor com o reverendo Elcio. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia e vamos juntos acompanhar mais uma mensagem do Senhor.
Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui pela graça, bondade de Deus, no dia do Senhor, domingo, cultuarmos, adorarmos ao Senhor. E vamos dar sequência ao estudo, às pregações no livro ou no Evangelho de João, hoje capítulo 14, versículos 25 a 31, encerrando assim este capítulo 14 do Evangelho de João. Será a meditação nesta noite, a palavra de Deus, Evangelho de João 14, 25 a 31, acompanhe aí dos seus lares, a palavra do Senhor, o que nos diz. Assim nos diz então o Evangelho de João 14, 25 ao versículo 31. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra, mas também na aplicação da mesma. Meus irmãos, se procurarmos aqui ou na palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, a expressão disse Jesus, ou disse-lhe Jesus, você vai encontrar exatamente mais de 40 vezes essa expressão. Mas, como ele disse, quantas vezes ele disse, tem muito mais. Tanto que, certa vez em nosso boletim, nós fizemos o iniciar do nosso boletim com a expressão daquele que é o dono da igreja, o Senhor Jesus, e a gente colocou a seguinte expressão, disse Jesus, todas as vezes que Jesus disse, registrado, sobretudo nos 4 evangelhos. Nós tivemos informação para 2 anos, ou em todos os domingos, em 2 anos, dessa expressão foi repetida nos nossos boletins, todas as vezes que Jesus disse alguma coisa, tal como estava registrado nos evangelhos. No trecho que nós lemos, ou nesta porção da palavra do Senhor do Evangelho de João, nós temos vários assuntos tratados aqui. Poderíamos usar um deles para mencionar o tema da nossa pregação dessa noite. Quando a gente usa um tema da pregação, é para a assimilação do texto, do ensino que a gente quer trazer. Por exemplo, poderíamos falar sobre a submissão de Jesus ao Pai. O Pai é referido nesse trecho da palavra 4 vezes. Ou poderíamos falar também da influência do mundo sobre os crentes. É mencionado aqui 3 vezes. Mas escolhemos falar sobre os dizeres de Jesus, porque o verbo dizer, juntamente com falar, que acontece uma vez, o verbo dizer acontece 4 vezes, com falar uma vez, que é a mesma coisa. E então são 5 vezes que é mencionado a respeito dos dizeres de Jesus. Portanto, nós escolhemos para falar sobre esse tema, ou sobre esse texto, o tema, os dizeres de Jesus. Os dizeres de Jesus, em primeiro lugar, revelam a eficácia do seu ensino. Está aí no versículo 25 a 27. Veja que eu estou dizendo, afirmando, inclusive, que os dizeres de Jesus é tudo o que o seu ensino deixou para nós. O que ele deixou de ensino para nós, a própria Escritura que foi completada por ele. Então, a gente tem a seguinte expressão no versículo 25, e aqui eu repito a leitura. Eu vos tenho dito, estando ainda convosco. Boa parte dos ensinos de Jesus
está registrado nos evangelhos, ou seja, boa parte do tempo que ele esteve entre nós foi para ensinar. É verdade que ele fez muitos milagres, mas ele se ateve muito aos seus ensinos. Este é o propósito, inclusive, do evangelho de João, que ele destoa um pouco dos outros três, chamados sinóticos, porque tem a mesma ótica. O evangelho de João foca nos ensinos de Jesus, não foca tanto nos seus milagres que ele fez, mas nos seus ensinos. E em vários momentos do discurso do cenáculo, ou seja, a gente está estudando desde que Judas traiu Jesus, Jesus começa um longo discurso só relatado por João, que vai do capítulo 13 até terminar com a oração sacerdotal do capítulo 17. Então, esse longo discurso foi relatado por João, e a ênfase está nos dizeres de Jesus, tanto que a própria expressão iniciada aqui no versículo 25, isto vos tenho dito, ela se repete várias vezes nesse mesmo cenáculo, ou nessa mesma noite, a noite da traição. Ela se repete em João 15, 1, o capítulo 16, versículo 1, 24, 25 e 23. Por que essa ênfase, isto vos tenho dito? Porque é exatamente a palavra de Jesus. É preciso que a gente grave a sua palavra. Os seus ensinos estão na sua palavra. E a sua palavra é a própria Escritura para nós. E veja o que nos diz, então, o versículo 25. Ele diz que o Consolador, o Espírito Santo, ele já referiu, e a gente pregou domingo, 15 dias atrás sobre isso. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Este é o versículo 26, ou seja, confirma o envio do Espírito Santo será para que ele ensine a nós o que Jesus tem a dizer. Ele não disse tudo enquanto esteve entre nós, ele deixou a incumbência do Espírito Santo falar por meio dos apóstolos tudo aquilo que seria ensinado e escrito no Novo Testamento, completando assim o Novo Testamento. Ou seja, o Espírito Santo daria continuidade aos dizeres de Jesus, aos ensinos de Jesus. E o que o Espírito Santo faz? Há duas coisas importantes que ele faz, e aqui eu tomo por citação o F.F. Bruce, que nos diz o seguinte: o Espírito Santo servirá de memória e de expositor da palavra. É o que nos diz aqui, ele fará lembrar as palavras de Jesus. E então, se ele fará lembrar as palavras de Jesus, é preciso que a gente grave essas palavras. Veja por que Jesus insiste em dizer, isto vos tenho dito. Ele repete várias vezes, ele quer que nós gravemos a sua palavra, porque é desta maneira que o Espírito Santo fará lembrar a palavra, desde que a gente esteja de fato meditando, e ensinará para nós o conteúdo, o que nos diz aquela palavra. Ele é mestre nos ensinos. A palavra consolador, que é paráclito, tem essa conotação de auxiliador, ou também de mestre, fará uso da palavra que Jesus nos dá, para que a gente seja ensinado. Agora, o versículo 27, ainda no ponto primeiro, que a gente fala sobre a importância dos ensinos de Jesus, a gente citou aqui com o tema revelam a eficácia dos ensinos de Jesus. O versículo 27, encerrando assim o primeiro ponto, nos diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dar o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja, os ensinos de Jesus são eficazes também para trazer paz aos nossos corações. Ele deixa a paz, não apenas uma paz proferida verbalmente, mas uma paz que de fato se entranha em nós pelo poder do seu Espírito, trazendo paz, tranquilidade. É verdade que essa paz pode ser aquela dita por Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1, quando nos diz que agora temos paz com Deus, por causa da justificação que Cristo fez por sua morte. Ele nos justifica diante de Deus. Mas há uma paz que aqui também se refere, que é propriamente essa que Jesus está falando, que é a paz de estado, de espírito, porquanto você, diante do contexto de
de turbulência deste mundo, de aflições ou de perseguições deste mundo, a palavra de Jesus entranhada em nós e pelo seu Espírito ensinada e exposta para nós, ela traz paz, paz de saber que nós estamos seguros em Cristo, paz de saber de que toda a nossa vida está diante de Deus, diante dos seus planos. É isso que Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ao nos dizer que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidos diante de Deus as nossas petições, as nossas súplicas, com ações de graças. E aí no versículo 7, Paulo conclui dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Cristo nos deixa essa paz por meio dos seus ensinos. Portanto, meus irmãos, busquemos essa paz através dos ensinos de Jesus, que são também as suas promessas, promessas que confortam o nosso coração, que trazem, de fato, firmeza para que a gente não titubeie diante dos ataques deste mundo ou das agruras deste mundo. Por exemplo, como a pandemia que estamos enfrentando, toda essa mudança de rotina, só mesmo a palavra de Jesus, as suas promessas podem trazer paz aos nossos corações. Portanto, encerramos esse ponto dizendo que os dizeres de Jesus são sua palavra, foram registradas para que nós experimentemos a força dos seus ensinos. Eu espero que você tenha experimentado, que você experimente todos os dias a força dos ensinos de Jesus que trazem paz, mesmo em situação de tanta turbulência e de alteração. Segundo lugar, os dizeres de Jesus, em segundo lugar, revelam um plano redentor de Deus. Está aí no versículo 28 e o 31. Veja que eu pulei o 29 e o 30 e fui para o 31. Vamos ver então o que nos fala os versículos 28 e o versículo 31. Primeiro, o versículo 28 nos diz assim: ouviste o que eu vos disse. Veja novamente a ênfase no dizer: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Veja, Jesus volta a falar do seu retorno ao Pai. Ele está dizendo: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vós, eu voltarei para vós. É interessante, no discurso do cenáculo, naquela noite da traição, Jesus repete 3 vezes que ele vai embora, 3 vezes, eu estou indo embora, voltando para o Pai. Mas ele repete 5 vezes de que ele voltaria para nós. Voltaria, e a gente sabe como, já expusemos isso há 15 dias atrás, quanto à sua volta, que foi de fato física, por um momento entre os apóstolos, 40 dias depois da ressurreição entre os apóstolos, algumas vezes, não continuamente 40 dias, mas especialmente pelo seu Espírito, que habitaria conosco e nos ensinaria a sua palavra. Essa é a maneira mais eficaz da volta de Jesus. É claro que tem a volta da sua segunda volta, né, quando ele virá resgatar a sua igreja, mas aqui a volta que ele se refere é especialmente quanto ao seu Espírito, que habitaria em nós, e por meio da sua palavra, que nós deveríamos dar atenção, seríamos também habitados por ele e também pelo Pai. Então Jesus volta a falar várias vezes esse seu retorno para nós, embora estivesse falando também da sua partida. Bom, para afirmar suas convicções nos apóstolos, ele repete muitas vezes. E convicções são essas que ele quer que a gente tenha? A convicção de que ele está cumprindo um plano eternamente traçado pela Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus se fez carne, habitou entre nós, e tudo aquilo fazia parte de um plano. Apesar do meio dele, tinha um traidor que tinha saído há pouco tempo, o Judas, e Jesus começa esse discurso íntimo com os apóstolos, especialmente para aqueles que creram nele. Não foi dado esses ensinos, por exemplo, a Judas, para fortalecer, dizendo que o plano dele estava sendo cumprido, e esse plano incluía uma submissão ao Pai, porque quando Jesus aderiu a esse plano na eternidade, ele sabia que se encarnaria como homem, e ao se encarnar como homem, ele estava se submetendo a um plano de humilhação para ele estava se humilhando, deixando a sua glória, se fazer carne como homem, e esse plano era por amor a nós, um plano que revelava a redenção, um plano que revelava salvação para nós,
Portanto, nós deveríamos amá-lo, por ele estar se sacrificando por nós, e não apenas amá-lo, não apenas ser grato a ele, mas também ser alegre, porque o plano dele traz grande motivação para nós. Veja o que ele diz aí, que eles vão para junto do Pai. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, porque ele está cumprindo esse plano, o plano redentor, e só assim ele poderia mandar o seu Espírito, que estaria eternamente conosco. É tanto que o Paulo, ao falar do amor de Deus, ele diz que o amor de Deus nos constrange ao ponto da gente tentar se render a este amor, ou melhor, tentar não, a gente se rende ao amor quando é revelado para nós, esse amor do plano redentor de Deus, que traz profunda alegria, sobretudo quando nós temos compreensão desse plano salvador. Veja como é importante os dizeres de Jesus, revelam o plano redentor de Deus, e essa revelação deve trazer alegria para nós, deve trazer paz aos nossos corações, deve trazer amor àquele que projetou tamanho plano redentor, que nem Satanás sabia que estava cumprindo o plano redentor de Deus para nós. Ele, ao decidir trair Jesus por Judas, estava exatamente sendo usado para a completude desse plano maravilhoso que a nós é revelado. Nesse plano, Jesus se fez menor do que Deus. Veja que ele diz aí no versículo final do versículo anterior, ele diz que é um pouco menor do que o Pai, ele é menor do que o Pai. Por que ele diz isso? O sentido aqui de ser menor é quando ele se encarnou, já falamos sobre isso. É nesse sentido que Jesus está menor do que o Pai, em essência, em substância, em natureza, ele é absolutamente igual ao Pai. A gente já falou sobre isso na pregação anterior, da Trindade, né? Que foi nos revelado por Cristo, né? Sobretudo ampliado a compreensão da Trindade. O Pai e o Filho e o Espírito Santo são um só, é um Deus só, todos com a mesma natureza. E aí, mas na condição de encarnação, Cristo se submeteu ao plano e se humilhou. É o que diz Paulo em Filipenses 2, 5 e diante, dizendo o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, Cristo. Ou seja, Cristo submeteu o plano eterno de Deus e habitar entre nós. É exatamente essa humilhação que é a palavra de Deus. E aí ele torna-se em semelhança humana, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Veja que ele obedece ao plano que ele participou na eternidade, também como Deus, sendo a segunda pessoa da Trindade, obedece ao ponto de sujeitar à morte. Veja que o Criador, aquele que é o autor da vida, se sujeitou à morte. É esse estado de humilhação que ele se faz menor com o Pai. É nesse sentido que a Bíblia revela. É tanto que em Hebreus capítulo 2, versículo 7, nos diz que também o autor de Hebreus, expondo também o livro de Salmos 8, diz que ele foi feito por um pouco menor do que os anjos. Evidentemente, Jesus não é menor do que os anjos, mas na condição de Deus, na condição de homem, encarnando-se, é essa condição que foi feito menor do que os anjos. Ninguém pode ensinar uma doutrina dizendo que Jesus é menor do que os anjos. Não, ele é maior do que os anjos. Aliás, obteve um nome mais sublime do que os anjos. O seu nome foi exaltado para a salvação dos homens. Agora, o versículo 21, encerrando assim 1.2, nos diz assim: contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Sua forma de agir é em completa submissão ao Pai, em total obediência, é uma prova do seu amor. Ou seja, Jesus prova que ama o Pai obedecendo todo o plano traçado. Ele poderia dizer: não quero essa morte, é muito humilhante para mim, eu sou o Criador dos céus e da terra, e agora me submeto a essa humilhação de Satanás, permitir que Satanás
possa me matar, veja que Jesus permitiu a sua morte. Satanás não tinha nenhuma autoridade sobre ele, não tinha nenhuma parte nele. Ele voluntariamente se entregou à morte. Esse é o plano, é a submissão de Jesus, completa prova de amor ao Pai. É por isso que ele também exige de nós, que nós provemos que amemos a Ele, que amamos a Ele, por meio da obediência à sua palavra. Veja o que nos diz aí em João 13, ou melhor, João 14, 23 e 24, que foi tema da nossa última pregação, nos diz assim, João 14, versículo 23 e 24, é só voltar alguns versículos. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O verso 24 destaca a ideia que queremos falar aqui. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que está ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então veja a relação. Ele ama o Pai, por isso obedece às ordens do Pai. E agora ele diz, quem me ama, guarda a minha palavra, porque a palavra não é minha, mas é do Pai. E é dessa forma que nós provamos que amamos a Jesus, em total sintonia com seus dizeres, com seus ensinos, com a sua palavra. Nós precisamos obedecer, e é por isso que nós precisamos também meditar, para que o Espírito use essa palavra por nosso fortalecimento e prove que amamos ao próprio Jesus. E eu encerro esse ponto dizendo, lembre-se, as palavras de Jesus revelam um plano redentor, portanto, a salvação. É a coisa mais importante de Deus para nós, é o maior presente de Deus para o homem, oferecido aos homens, é a salvação de Jesus Cristo. Essa é a maior motivação que nós temos neste mundo. Saber que quando tudo aqui passar, quando a pandemia, quando a morte passar, nós temos a boa notícia de que a vida continua no pós-morte, porque Cristo completou o plano redentor, salvador de Deus para aqueles que creem nele. Veja que grande revelação. É tão importante que Cristo chega a dizer que a gente não deve temer aos homens, que neste mundo pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Poderíamos parafrasear, dizer, o vírus pode matar o teu corpo, mas não pode matar a tua alma. A gente deve temer aquele que pode fazer perecer o nosso corpo no inferno e pode matar o nosso corpo, como fazer perecer a nossa alma no inferno, que é Deus. Então, portanto, devemos crer em Jesus, nas suas palavras que anunciam as boas novas de salvação para nós. É isso que falam os dizeres de Jesus. Em terceiro e último lugar, os dizeres de Jesus, terceiro lugar, revelam o meio pelo qual fomos fortalecidos ou somos fortalecidos neste mundo. Versículo 29 e 30, que assim nos diz. Vamos reler. 29. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Veja a ênfase de Jesus no seu dizer. Ele está dizendo, está repetindo várias vezes a mesma coisa, porque a gente é reticente em crer, a gente é demorado em crer nas palavras do Senhor. É preciso que a Bíblia repita várias vezes. Veja que os evangelhos dizem praticamente a mesma coisa 4 vezes, insistindo para que a gente creia em tudo que Jesus tudo que ele fez, em tudo que ele disse, para que a gente incuta em nossa mente toda essa promessa maravilhosa que traz paz. Sua palavra, portanto, é fonte de fé para nós, e é o cumprimento daquilo que vai aumentar a nossa crença. Quando cumpre-se a palavra de Jesus em nós e no mundo, a gente aumenta a nossa crença. Veja que Cristo diz assim, isso vos digo para que quando acontecer, vós creiais. Quando alguém experimenta a palavra de Deus nele mesmo, a transformação que essa palavra faz, a mudança de vida, a mudança de perspectiva, isso também nos faz crer ainda mais na palavra. Portanto, é um estímulo para que você experimente cada vez mais o poder dessa palavra que fortalece a gente neste mundo. Aqui mesmo, na Santa Ceia, Cristo disse que havia um traidor, e que esse traidor iria fazer aquilo que estava registrado na palavra. Ele iria cumprir o plano, o próprio traidor iria cumprir o plano de Deus. Mas quando esse traidor fizesse o que estava determinado a fazer, os discípulos iriam crer, porque era o cumprimento da própria palavra de Jesus. Isso está em João 13, 18 e 19.
Ele diz, olha, tem um traidor, e quando ele trair, vocês crerão que eu disse para vocês que iria isso acontecer. Isso fortalece a nossa fé. Ou seja, a crença na palavra de Jesus é o meio pelo qual nós somos fortalecidos continuamente neste mundo mau. E o versículo 30 nos diz assim, desse ponto 3, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Veja, é também uma evidência para os seguidores de Jesus que, estando neste mundo, perseguidos por neste mundo, não têm mais a influência do príncipe deste mundo. Veja que Jesus falou do mundo aqui 3 vezes, e sempre de maneira negativa, né? Ou de maneira a contrastar de que a gente não é do mundo, e que este mundo está sob o poder de um príncipe, o príncipe do mundo que a gente sabe que é Satanás. Mas veja, Satanás não tem mais influência sobre nós quando nós cremos na palavra de Jesus, quando nós cremos, inclusive, no plano que foi revelado, Salvador para nós. Veja, o próprio Jesus diz, este príncipe do mundo nada tem em mim, ou seja, Satanás não podia acusar nada de Jesus. Jesus, apesar de ser nascido de mulher, não tinha a culpabilidade de Adão, não tinha a culpa de Adão. Ele era nascido sem pecado e viveu toda a sua vida sem pecado, iria para a morte também ser sacrificado sem pecado, exatamente para a nossa justificação. E aí Jesus diz, Satanás não tem nada em mim, ele não tem nenhuma vantagem, ele não pode me acusar de nada, mas Jesus está fazendo isso agora, não por ele, mas por nós. Veja, irmãos, que coisa consoladora para nós é saber que, se antes estávamos influenciados pelo mundo e pela influência do príncipe deste mundo, pela obra redentora de Jesus, estamos libertos também dessa influência do mundo. E Jesus insiste sobre isso. Na sua oração sacerdotal, que eu adianto aqui, João 17, 13, até o versículo 16, se Deus permitir, nós vamos expor esse texto mais à frente. Ele nos diz o seguinte, João 17, 13 a 16, mas agora vou para junto de ti, falando ao Pai, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Veja, a ênfase aqui, a comparação entre o mundo e os crentes. Nós não somos do mundo, apesar de estar no mundo. E por que não somos do mundo? Porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. No plano redentor de Deus, nós não somos mais do mundo, somos de Deus. Fomos salvos por Deus em Cristo Jesus. Isso deve fortalecer a nossa fé. Sabemos que não somos deste mundo. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo deixa isso claro, de que antes nós éramos do mundo, estávamos debaixo da influência do príncipe deste mundo, mas agora, libertos em Cristo, não somos mais. Paulo nos diz assim em Efésios capítulo 2, 1 e 2, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Ele é Cristo, não é? Versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha o que é dito aqui. Nós andamos outrora no curso deste mundo, quando não éramos crentes, estávamos debaixo da influência do príncipe do ar, que é exatamente Satanás. Mas agora nós não somos mais filhos da desobediência. Desobediência do quê? Da palavra de Jesus. Nós acreditamos nos dizeres de Jesus, na sua palavra. Nós amamos e queremos cumpri-la. E não só amamos, como temos alegria de ver nela, na sua palavra, esse plano redentor que nos libertou da influência de Satanás e também do mundo, que é tão tentador. Veja que o mundo, Jesus disse que o mundo, que dava uma paz que o mundo não pode dar. Certos autores dizem que o mundo não pode dar paz, pode apenas prometer. Quem pode, de fato, efetivamente dar a paz, porque a paz pertence a Ele, é Jesus Cristo.
Eu espero que você experimente essa paz, por não ser mais do mundo, por não estar mais debaixo da influência de Satanás, mas está agora debaixo da paz de Cristo e do controle do Espírito Santo em sua vida. Eu encerro o ponto dizendo: os dizeres de Jesus, ou seja, a sua palavra, é o meio pelo qual vencemos a Satanás neste mundo e a influência de Satanás. Lembre-se que Cristo, quando se fez carne e iniciou o seu ministério, a primeira coisa depois do batismo é que ele foi tentado por Satanás 40 dias, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Cristo não usou o seu poder divino para destruir Satanás. Ele usou a palavra de Deus. Ele disse 3 vezes quando Satanás o tentou. Primeiro, pedindo que ele transformasse pedras em pães. Ele disse: está escrito, ou está dito em algumas versões: não tentarás o Senhor teu Deus. E depois, Satanás o colocou no monte, mostrou todos os reinos do mundo e disse que daria a ele, porque a ele foi entregue, se ele o adorasse. E Cristo disse: está escrito, ou está dito, só a Deus adorarás e só a ele darás culto. Veja, Cristo está usando a palavra como homem para vencer a Satanás. E por último, depois de ser colocado no pináculo do templo, e Satanás usando a palavra de Deus de maneira errada, dizendo: pula daí de cima, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem para que te guardem. E Cristo diz que não deveríamos tentar a Deus, não deveríamos fazer o que Deus não mandou. E por último diz: arreda Satanás. Eu espero que todos nós usemos a palavra de Deus para poder resistir às tentações deste mundo mau, às influências de Satanás. Essa é a grande arma do crente, usar os dizeres de Jesus para resistir a toda a influência e tomar posse, digamos assim, ou compreensão. Posse seria melhor aqui, usada a palavra compreensão, de toda a palavra, de todo o plano redentor de Deus para a nossa alegria. Eu concluo essa mensagem perguntando para você, ou dizendo para você: você sabia que você está comprometido com os dizeres de Jesus? Você não tem opção, você está comprometido, só que está comprometido para o bem ou para o mal. Se Jesus é verdadeiro, tudo que ele disse, a gente precisa temer, porque ele diz coisas para o nosso bem, se a gente de fato entendeu a sua mensagem e valoriza a sua palavra, ou ele diz coisas para o nosso mal, quando a gente rejeita a sua palavra. Eu espero, sinceramente, que você seja daqueles que tem alegria por compreender o plano redentor de Deus na sua palavra para você. Eu quero, inclusive, estimular você a meditar na palavra de Deus. Os dizeres de Jesus estão registrados na sua palavra. Eu espero que você leia os evangelhos, conheça os evangelhos, medite e peça ao Espírito Santo que revele toda a eficácia do ensino de Jesus para a sua alegria, para a sua libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu espero que você não seja negligente no meditar da palavra do Senhor. Temos tempo para tudo neste mundo e às vezes relegamos a importância de meditar na palavra, de absorver essa palavra, de pedir a Deus que nos revele tudo que Jesus nos disse. Eu espero que você esteja na condição de alguém que esteja comprometido para o bem em tudo que Jesus disse. Essa é a minha sincera oração para todos nós. Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor deixou para nós promessas eternas, gloriosas e bondosas para nós. Muito obrigado, Senhor. Compreendemos todo o teu amor, tudo que foi feito na cruz por nós, toda a tua vida, na verdade, foi um sacrifício por nós. E deixaste para nós a revelação da tua palavra, para que sejamos por ela fortalecidos. E pela tua palavra temos paz neste mundo de aflições, como a pandemia que estamos enfrentando agora. Porém, tudo o que acontece neste mundo, as circunstâncias não são eficazes para tirar a paz que habita dentro dos crentes, daqueles que creem efetivamente na tua palavra. Senhor, que nós não sejamos ouvintes negligentes na tua palavra, antes praticantes, e que a prática dessa palavra, a leitura, o meditar contínuo dessa palavra, seja motivador para a gente enfrentar as mais difíceis provas deste mundo, Senhor. Sobretudo porque temos nas tuas promessas
a redenção, temos nas tuas promessas, Senhor, a alegria de que temos paz com Deus agora. Senhor, fortalece a todos aqueles que ouvem e meditam na tua palavra. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Cantemos o hino que nos remete às promessas de Jesus, aos dizeres de Jesus. O hino 177, firme nas promessas de Jesus. Sejamos firmes nas promessas do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, cultuarmos ao Senhor, nesse dia do Senhor. Esperamos que Deus fortaleça o seu coração, a sua família também. No nosso país, vamos encerrar com a oração, em gratidão a Deus, e também suplicando as suas misericórdias para que nos lembremos o mais rápido possível, nos livre o mais rápido possível dessa pandemia que acomete todo mundo. Oremos ao Senhor. Santo Deus, te damos graça pela oportunidade de cultuar a Ti, Senhor, de compreender a mensagem salvadora do Teu Evangelho. Te damos graça para compreender a obra de Jesus, o seu sacrifício, a sua vida por nós. Te damos graça porque o Teu Espírito Santo que habita em nós, nos fortalece por meio desse instrumento tão poderoso que é a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, porque dela nos referimos aqui e ministramos a Tua Palavra nessa noite. Senhor, desperta as pessoas para terem zelo na leitura da Tua Palavra, para incutirem a Sua Palavra, a Palavra do Senhor na sua própria coração, e esperar que o Espírito Santo revele ainda mais essa palavra para a nossa alegria e para o nosso fortalecimento, a fim de que a gente não ande com o coração turbado ou atemorizado neste mundo, Senhor. Por favor, Senhor, dar a todos
essa esperança firme na Tua palavra. Ao mesmo tempo, também rogamos a Tua misericórdia diante dessa situação tão extraordinária, tão difícil que passamos da pandemia. Rogamos a Tua misericórdia para aqueles que estão doentes, para que o Senhor possa curá-los, e que se possa logo, Senhor, descobrir um meio efetivo por meio da vacina, pelos homens, pela capacidade que o Senhor tem dado para curar a todos dessa situação. Rogamos por aqueles que estão na linha de frente dessa batalha de saúde, os profissionais de saúde, todos aqueles que dão assistência, que o Senhor possa revesti-los e fortalecê-los desta missão, desta função tão abençoadora de trazer saúde à população. Por favor, Senhor, capacita os médicos e todos os outros que são da área de saúde. Rogamos também a Tua bênção sobre as famílias, que o Senhor possa abençoá-los e fortalecê-los no temor do Senhor, dando assistência material ao Teu povo, naquilo que precisam, ao nosso país também, sobretudo os governantes, para que façam a coisa certa, Senhor. Tome decisões certas, os poderes legislativo, judiciário e executivo do nosso país. Rogamos por eles, para que o Senhor os abençoe, a fim de que todas as decisões sejam de fato a bem de toda a comunidade do nosso Brasil. Fica conosco, nos leva em paz, nos dá uma semana abençoada, que toda semana seja para a louvor e glória do Senhor, e seja dia de aprendizado da Tua palavra, Senhor Jesus. Fica conosco. Assim oramos e agradecemos ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as santas, poderosas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós que credes na palavra de Cristo, nos dizeres de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Muito obrigado por você ter participado conosco dessa transmissão do culto, ter assistido à transmissão do culto. Nós agradecemos e rogamos a Deus que te abençoe muito mais a sua vida espiritual. Nós informamos que terça-feira a nossa igreja se reúne nos lares com o roteiro de culto doméstico, então não deixe de fazer, continue fazendo aos irmãos, suas famílias, motivo de intercessão, inclusive, por essa situação que estamos vivendo. E quinta-feira temos os estudos bíblicos, da congregação de Mussurunga e também aqui da igreja. A sede está junto com Mangaba, com a congregação, o estudo. Estamos iniciando agora o livro de Levítico, nas quintas-feiras. Domingo pela manhã já tivemos a escola dominical, também pelas sala virtuais, aplicativo virtual, estamos estudando a palavra do Senhor. Deus abençoe, tenham todos uma boa semana, em nome do Senhor Jesus.